O assassino, eu vi que você não quer falar o nome dele. Não dou ibope. Isso. O assassino da Daniela estava conversando com a Glória Maria e dando várias versões. Então, às vezes, então vamos voltar para esse ponto, porque tem muita coisa para contar desse caso. Pode ser assim? Claro, você viu. Porque a gente deu uma barrigada aí pro Pacto Brutal. Participei. É? Eu não assisti ainda. Vale a pena. Vale a pena, Igão. Não sei se você pegou esse momento, assim, né? É da minha geração. Que ano isso daí? 1992. Não, o assassinato foi em 93, né? Não, 92. Eu tinha... Tá fazendo 30 anos. Foi em 92. Dezembro de... 27, 28 de dezembro, né? 27 de dezembro de 92. Eu tinha 7 anos. Eu lembro vagamente... Foi uma comoção, Eu lembro vagamente dessa comoção e como foi um absurdo tudo isso e tal... Eu preciso ver esse documentário. E é legal você ver pelo seguinte, que o documentário, ele não veio trazer versões. Ele veio, já foi julgado. Isso. Ele veio trazer provas documentais, de testemunha, né? Que até hoje, muita gente, quando vai falar, fala assim, não era aquela atriz que tinha caso com o parceiro de trabalho? Nunca teve. Nunca teve. É o lance da mídia, né? O quanto que a mídia... manipulou aquela história. E virou um folhetim. A própria Glória falou, né? Precisava de um folhetim para vender. Exatamente. E o próprio advogado acabou acrescentando que tinha um diretor italiano que sabia. Não, eles faziam o quê? Eles contracenavam na novela? Era uma parada assim, eles né? estavam... Era um par, né? Que, na realidade, o par romântico da Dani era o Fábio Assunção. Seria o Fábio Assunção, já estava na sinopse da novela. E aí, no início, ela tem um relacionamento com... Bira, não é? Com o personagem lá do assassino. E eles desmancham. Quando desmanchou e começou a chegar o roteiro das gravações, ele já não sendo mais, e que a novela caminhava para o que era o planejado, Fábio Assunção, ele surtou. E ele começou, tipo assim, não, fala com a sua mãe, tem que trocar. E ela falou, não vou. Isso não existe, ninguém influencia minha mãe, não vou fazer isso. E aí ele começou assim, obsessivamente. E aí tramou lá a questão, e não sei se você viu, né? Tinha todo um simbolismo de uma coisa meio magia negra ali, né? Tinha. Uma semana antes foi limpar o terreno lá, porque tinha que ser uma coisa perto de uma árvore, na última lua cheia do mês, e aquela coisa de você tirar o coração, né? Aquilo é uma oferenda, né? Na época, nunca se tocou muito nisso, porque era tão difícil. Dessa parte eu não sabia. Você vai entender. A gente não pode dizer que é isso. Agora, que aquilo foi totalmente ritualizado, planejado, é uma coisa incrível. Você vai ver ali que aquilo tinha um determinado fim. E ele tinha umas histórias de levar uma entidade para o teatro. Tinha umas coisas muito esquisitas. Eu assisti, né, o episódio. Eu fiquei muito feliz quando você apareceu lá. Falei, cara, a doutora Beatriz ali e tal, dando sustentação, né, para dizer o que estava acontecendo. E a Paula Tomás, ela ia assistir ele nos Leopardos, né? Em tudo. E aí levava uma Nossa Senhora. Só que dentro dessa Nossa Senhora, pessoas que conviviam lá com eles, aquilo era como se fosse um disfarce. Então, dentro tinha objetos, tinham símbolos incrustados dentro e ela colocava, e toda vez que ele ia fazer alguma coisa, ela ia com essa Nossa Senhora e abria a bolsa e colocava ali. Ele também tinha uma imagem esquisitíssima, que as pessoas tinham muito receio no camarim dele. Existia uma ritualização, uma religião ali. A gente não sabe qual que é definida, mas existia um pacto religioso, vamos dizer assim. Exatamente. E ele tudo isso que acontece é para que ele consiga obter o sucesso, né? Exatamente, a qualquer custo. Qualquer custo. Eu li em algum lugar, assim, porque esse caso, com esse documentário, voltou, né? E ele fez uns vídeos, ele falou umas paradas e tal. E eu não lembro, mas era um outro ator falando que trabalhou com ele na época. Maurício Matar? Talvez, que acho que foi. Parece que ele falou pro Maurício, se é que foi o Maurício, eu não lembro, mas talvez tenha sido... que ele faria qualquer coisa para ter sucesso, ele transaria com qualquer pessoa que ele tivesse. Mas fez, né? Fez, né? Fez de tudo. Tipo assim, muitas coisas. É claro que um cara desse tem passado. Eu sempre digo isso.
Um psicopata não nasce quando faz o primeiro crime. Ele já tem várias outras coisas. E quando a gente vai na história pregressa dele, tem muita história. Tem muita história. Só que tem que, na época, pessoas envolvidas, pessoas muito conhecidas na época, não quiseram depor para não se expor. Mas tinha muita história. E a Paula Tomás, a gente estava até conversando lá. E eu acho que não vão dizer nunca, entendeu? Mas tem muita história pregressa dele. E perguntaram... Como é que tu sabe que tem muita história pregressa e eles não vão dizer nunca? Tu estudou profundamente isso aí? Olha, chegou uma época na minha vida, depois que eu lancei o Mentes Perigosas, a ex... Porque, assim, ele casou com a Paula, depois casou novamente com uma outra mulher que se chamava Paula, e o Tomás é dele. Então, reproduziu o nome. Uhum. Aí teve uma hora que se separou. E aí ele começou a namorar uma outra pessoa. Essa outra pessoa entrou em contato comigo do nada, assim, nos directs da vida e das redes sociais, e começou a falar, ele não mudou nada, ele é isso, isso, isso. Me falou de coisas que aconteciam na igreja que ele frequenta hoje. E aí chegou uma hora que eu falei, olha, eu posso te ouvir, mas eu não posso fazer nada. É uma decisão sua. Você está com ele, né? Aí depois, muito tempo depois, ela falou assim, não, me separei, aquilo é uma maluquice, tem umas coisas muito esquisitas. Eu falei, para e pensa, né? Porque quem sou eu para falar alguma coisa? Mas eu senti que ela queria que eu tomasse uma atitude. Eu não posso tomar uma atitude, até porque era a vida dela. Uma então, atitude? Que atitude que ela queria que não você sei, tomasse? as pessoas acham, né? Atribuem tipo, a gente... Ou que você vai poderes, pulverizar, poderes vai postar... de... Eu faço uma análise. Para denunciar pessoa... crime lá no Maranhão, crime, sabe? Tipo assim, eu não sou da polícia. Quem denuncia o crime é quem sofreu o crime. Uhum. Entendeu? Eu não posso, olha, vou denunciar... Não é bem assim que funciona. Bia, né? olhando, lógico, não querendo fechar diagnóstico, longe disso, mas opinião. Como a gente sempre falou, a gente pode ter opinião. Pela sua opinião profissional, você tem mais medo da Paula Tomás ou do outro? Mais dela, da assassina. Que, diga-se de passagem, é de uma frieza inacreditável. Ela era o poder por trás dele. Ela que pautou toda a carreira dele. E ela topava essa coisa da relação aberta para que ele fosse à caça. Mas tudo tinha que reverter para o casal. Então, e se você pensar bem, ele no júri, por exemplo, Igor, ele é tão exibicionista, tão narcisista, que ele no júri, ele simplesmente deu um show. Ele pegou ali o palquinho, que é um júri, e ele começou a fazer a voz da Dani, a voz da mulher, a voz dele, encenar aquilo. Foi patético. E ali todo o juiz ficou muito impressionado com aquilo, porque ele não estava nem aí mesmo. Ele aproveitou para fazer a cena dele. A outra, até hoje, diz que nunca esteve lá. Apesar de ter sido condenada, porque tem provas que ela estava lá. Né? O advogado, né? Hugo, que já faleceu, né? Reconheceu, né? Ela. E ela diz, eu nunca estive lá. Eu nunca estive lá. Você sabe, Igor, que essa parte da... Ela é de uma frieza... Essa parte da encenação foi bem interessante. Quando eu fiz a análise... Puta, eu não vi essa porra. Vai vendo, eu fiz a análise de... Tem que ver, porque é uma aula de psicopatia, né? É uma aula de você ler os autos, de tudo que foi feito para não se chegar à conclusão, como as testemunhas foram... como é que se diz? Para não falar. Coagidas. Foram coagidas, né? Pessoas simples, que viram ele dando soco nela e jogando ela dentro do carro. Porque as pessoas diziam, por que aquela menina foi encontrar com ele num terreno baldio? Nunca foi. Já foi desmaiada. Né? Foi levada, não foi encontrar com ninguém, entendeu? Essa parte que ele faz a encenação no tribunal do júri, você sabe que a Glória entrou em contato comigo nessa... Porque foi assim, ele fez a entrevista com o Marcelo Rezende em 2012. Lembro. Eu fiz essa análise do Marcelo Rezende em 2012 em 2016. E quando eu faço a análise, mas foi assim, eu coloquei poucas horas... eu recebo um e-mail da Glória. Na realidade, ela entrou em contato pelo Facebook pedindo, me dá um e-mail. Falei, pronto, vou ser processado. Aí eu dei um e-mail, ela mandou um e-mail desse tamanho, mandando não o processo. Esclarecendo os fatos. Ela mandou foto, mandou depoimento, perícia, um monte de coisa.
E eu não estava entendendo nada, mas foi assim mudou um monte de coisa. Aí eu falei assim, Glória, você é mãe. Se você quer que eu tire a análise, eu tiro agora. E ela falou, não, é o contrário. Eu queria que você estivesse lá no tribunal do júri. Porque o que você está materializando aqui, que eu fiz a análise da linguagem silenciosa, a gente viu lá, só que a gente não conseguiu traduzir em palavras. Exatamente. Porque ele fez um psicogeográfico. Ele se colocava na cena. Então, assim, quando ele conta assim, não, naquele dia eu fui no shopping, aí não sei o quê, a Paula estava no carro e blá, 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 fomos em onde, deixei a Paula não sei o quê, papá. Aí quando vai para aquela cena que eu acho que até hoje ele desvia, ele deriva. Ele chega e fala Sabe assim, a coisa da mentira? Aí eu estava aqui, aí ela entrou por aqui, eu dei uma gravata, ela tropeça, aí eu digo, não! Aí a Paula fala, eu vejo um lampejar de uma faca e não sei o quê. Eu falo, meu Deus, o que você fez? Eu falo, cara, esse cara tá atuando. Claro. E ele estava atuando na terceira pessoa, ou seja, ele se colocou dentro da cena, porque uma das características é para você não errar a mentira. Porque se você coloca dentro da cena, fica mais fácil para você lembrar o que você planejou. Aí ela falou, ele fez isso lá, Ricardo. Ele fez isso lá, agora contando. Aí a gente trocou alguns e-mails e tal, e foi exatamente isso. O quanto que ficou, assim, patético. Só que se você pega uma pessoa que não tem um pouquinho de perspicaz, você fala, cara, isso é verdade, olha quantos detalhes. Ele tá falando a verdade, olha quantos detalhes. E quem mente bota muito detalhe para tentar fugir. Então começa, mas o que você estava fazendo? Não, aquele dia eu estava de roupa branca, né? E aí, eu não sei, troquei a roupa, porque aquele dia eu queria botar branco, depois eu troquei a roupa por camiseta preta. A pessoa vai enchendo de detalhes a cena para fugir do foco. Ele faz isso o tempo todo. E agora, né, depois de quando lançou, a mulher dele atual invadiu a minha live e falou assim, essa mulher escreveu um livro e ficou milionária às custas do meu marido. Não, é mega, né? Porque querer dizer que eu fiz Mentes Perigosas em homenagem ao marido dela tá louco, né? Tipo assim, ali tem Suzane, tem Nardoni, tem tudo, entendeu? Tem o Roger Abdelmaci, tem tudo, de A a Z. E aí... Só gente boa, hein, Bia? É só gente boa, né? O que eu vou fazer, né? Mas todo mundo julgado, tá? Porque senão aí dá o processo, né? Julgado, condenado, bonitinho, julgado, daí você pode falar e tal. Aí eu posso, porque aí não tô mais influindo naquilo. Essa esposa dele, Bia, você acha atual? que... como essa que entrou na... Vou falar só um termo técnico, mas a gente... Você acha que ela pode estar no Fole D? Tipo assim, ela compra a psicose né, o transtorno do marido? Fole D é o seguinte... Obrigado. Traduzindo. Porque a pessoa não é doente, não tem os transtornos, mas por ela ter, às vezes, uma mente mais recessiva, mais influenciável. Mais influenciável, ela começa a pegar os padrões do cara que é, ou da pessoa que é doente. Olha, o que você acha? Eu acho que, como um bom psicopata, ele é extremamente manipulador, um psicopata não entra na tua vida sem antes ter estudado. Boa. Lembre-se que é 100% razão, 0 emoção. Então, ele, quando vai entrar na tua vida, ele já estudou tudo. E pode ser mulher também. Então, ele vai falar o que o outro quer ouvir, a música predileta. Você vai ficar assim, gente, achei minha alma gêmea. Né? Eu tenho o maior medo disso. E aí, eu acho que ele entrou na vida dela também dessa forma. Convivendo numa religião, numa determinada igreja, que era um grupo fechado. Então, eu acho que ela é aquele tipo de mulher que acredita mesmo. Entendi. Acredita que ele está totalmente regenerado. Eu acho que acredita. E aí, num primeiro momento, assim que saiu a série, ele vai para a rede social, né? Ele vai lá dizer assim, porque eu queria falar que eu tenho uma coisa para dizer. Ele sempre tem uma coisa para dizer. Quando ele foi no programa do Ratinho, ele ficou 2 horas para dizer, e o Ratinho falou, então diga. Não, mas é que eu não sei o quê, porque as pessoas... Ele vai botando gente, um diretor de filme, não sei aonde, ele vai criando uma lenha que nada dá em nada. E aí ele tinha mais coisa para dizer e achou um absurdo ele não ter sido entrevistado no documentário. E aí teve alguém da Folha de São Paulo dizendo que achou que realmente fosse um erro. Eu falei, gente, as pessoas estão perturbadas. Porque, olha, esse não é um documentário de um crime que não foi julgado. Aquilo já foi julgado. Isso foi feito para restabelecer a imagem da Dani.
Porque até hoje ele inventou tanta história que tem gente que fala, não, mas ela teve um caso com ele. Ela teve não sei o quê. Não teve nada. Eu jurava que ela teve um caso com ele. Mas você e a galera do Flamengo e do Corinthians. Então, isso foi para restabelecer uma verdade que está nos autos. Está lá, as testemunhas, tudo. E aí ele querendo dar a versão dele, não tem versão. Onde já se viu isso? Aí você vê com aquela arrogância... Ele falando, não, me chamaram para falar, mas ninguém chamou nada. Ele tem a necessidade de falar. E aí, o que aconteceu? A coisa foi tomando uma repercussão grande, né? Hoje já é o mais visto da América Latina, da HBO, né? E ultrapassando... HBO Max. Assistirei HBO hoje. Max. E não esperava o sucesso que ia ter, porque num streaming fechado, não é aberto. E a coisa estourou a ponto de estar sendo vendido em camelô. Eita! Lá no Rio, na Uruguaiana. A última vez que isso aconteceu, gente, Saudades da Uruguai. Eu chamava de fonte quando era moleque. Exatamente. E aí, a última vez que aconteceu isso foi Tropa de Elite. É verdade. Caraca! Então, assim, quando eu vi, tipo assim, saiu no UOL, quebra a bolha da Elite e está sendo vendido, eu falei, gente, chegou no povo. Chegou ali, né? A verdade. O que aconteceu? Ele... Depois de falar isso, veio uma avalanche de gente. Ele foi e gravou, uma semana depois, um depoimento pedindo perdão. Que foi uma pressão da igreja, né? Eu fiz análise disso aí. Que não tem um sentimento de arrependimento. Dá pra ver que um cara é psicopata fazendo essas análises, Ricardo? Muitos indícios. Muitos indícios. Muitos Você consegue indícios. ver. Você consegue ver muitos traços. Você acaba de assistir a um corte. Para você acessar o conteúdo na íntegra, o link está nas descrições. E para você não perder nenhum bate-papo, inscreva-se agora no canal.